sabia que o caçador de vampiros mais perigoso da Marvel nasceu por causa de um médico, que na verdade era um monstro faminto? Olá, eu sou o Thomas, e hoje vamos ver algumas curiosidades insanas sobre o Blade. Para começar, o nascimento do Blade é bizarro. A mãe dele entrou em trabalho de parto em 1929 e chamou um médico que era um vampiro disfarçado chamado Deacon Frost. O sujeito simplesmente banqueteou no meio do parto, passando enzimas vampíricas para o bebê. O resultado? O Blade ganhou a imunidade e as habilidades dos vampiros, mas sem a alergia à luz do sol. Inclusive, nos quadrinhos originais, ele não era o andarilho do dia super estiloso de óculos escuros e sobretudo de cor. Ele parecia um integrante de banda dos anos 70, usando uma jaqueta verde, calça amarela e jogando estacas de madeira com as mãos. A estética impecável do cinema nos anos 90 foi tão marcante que a Marvel teve que mudar o visual dele nos quadrinhos para não ficar feio na foto. Outro fato curioso é que o Blade quase foi um personagem do Homem-Aranha. Ele fez sua primeira aparição em 1973 na revista da Tumba do Drácula, mas a popularidade dele subiu tanto que ele começou a fazer pontas frequentes nas histórias do Teioso, caçando ameaças noturnas em Nova York. Por fim, o poder de cura do Blade é tão absurdo que ele já sobreviveu à morde e à sopra de vampiros anciões, venenos mortais e até a perda de membros em combate, se regenerando mais rápido do que muito herói por aí. Gostou de saber disso? Então deixa o seu like e me segue aqui para não perder mais nenhuma curiosidade do universo geek. Você sabia que o herói cego da Marvel enxerga o mundo muito melhor do que a maioria das pessoas que tem dois olhos perfeitos? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as maiores curiosidades sobre o Demolidor. Para começar, Matt Murdock perdeu a visão aos 9 anos por causa de um produto químico radioativo. O que a química tira, ela devolve dobrado. Os outros 4 sentidos dele foram ampliados a níveis absurdos, funcionando como um radar super detalhado. Ou seja, ele sabe exatamente quando você está mentindo pelo ritmo do seu coração. Aliás, a tal substância química que cegou o Matt Murdock é, em uma teoria clássica dos quadrinhos, a mesma que caiu no esgoto e transformou 4 tartaruguinhas normais nas tartarugas ninja. Pois é, a Marvel e a Mirage Studios deixaram esse easter egg interconectado de propósito. Outro detalhe insano, ele é um advogado cego que atua na cozinha do inferno. Durante o dia, ele tenta usar a lei para prender os criminosos. À noite, quando a justiça falha, ele veste o colante vermelho e resolve o processo no soco. Eficiente, mas definitivamente zero recomendado pela ordem dos advogados. E o bastão dele não é só uma bengala para disfarce. O objeto se divide em 2 partes, vira um nunchaku e ainda tem um cabo retrátil que funciona como gancho para ele se pendurar pelos prédios de Nova York. Praticamente uma ferramenta multifuncional da pancadaria. Curtiu saber disso? Já deixa o seu like e me segue aqui para não perder mais nenhuma curiosidade do universo nerd. Você acha que a sua rivalidade com os seus irmãos é pesada? Acredite, você não sabe de nada perto da família real de Tamarã. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre a Estrela Negra, a irmã da Estelar, que levou a briga de família para um nível totalmente insano. Para começar, o nome real dela é Commander. Ela nasceu no mesmo dia em que um ataque alienígena destruiu uma cidade inteira do seu planeta. O povo local, que não é nada supersticioso, resolveu associar o nascimento da coitada a essa tragédia. Ou seja, ela já começou a vida sendo odiada por pura fofoca planetária. A coisa só piorou porque uma doença infantil tirou a capacidade dela de voar e de absorver energia solar. Para uma raça que se orgulha disso, ela virou uma rejeitada. Enquanto a Estelar era a queridinha de todos, Commander cultivava um rancor do tamanho do universo. O resultado, ela simplesmente vendeu a própria irmã como escrava para uma raça inimiga. Isso sim é rancor acumulado. Mais tarde, em um experimento cruel, as duas ganharam o poder de disparar rajadas de energia. Só que, em vez de se reaproximarem, Commander usou essa força para virar uma tirana imperial e governar o planeta na base do medo. Família unida é outra coisa, né? Apesar de ser vista apenas como vilã, ela é uma das táticas militares mais geniais da DC. Uma pena que usou toda essa inteligência só para infernizar a vida da irmã. Gostou de saber disso? Então deixa o seu like e me segue aqui para não perder mais curiosidades do mundo geek. E se eu te disser que o Caçador de Marte não é o alienígena mais perigoso do planeta dele, mas sim o pesadelo que fez a raça dele ser extinta? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver curiosidades sobre os marcianos brancos, os vilões mais sociopatas da DC Comics. Para começar, se você acha o John Jones apelão, os marcianos brancos conseguem ser ainda piores. Eles têm exatamente os mesmos poderes, como super força, telepatia e intangibilidade, só que sem nenhuma das travas morais do nosso herói verde. Eles são, essencialmente, máquinas de guerra vivas. Outro fato insano é a cultura deles. Enquanto os marcianos vermelhos e verdes focavam em filosofia e arte, a sociedade dos brancos era inteiramente baseada em conquista e tortura. Eles literalmente viam a guerra como um passatempo de fim de semana. E não para por aí. Na primeira aparição deles com a Liga da Justiça, eles se disfarçaram de um grupo de super-heróis salvadores chamados Hypergon, e a população da Terra caiu direitinho no papo, provando que a humanidade aceita qualquer um que use uma capa bonita. Para fechar com chave de ouro, a fraqueza deles é o fogo, assim como a do Caçador de Marte. Mas no caso dos marcianos brancos, a fobia é tão extrema que a simples visão de um palito de fósforo aceso pode fazer um ser que destrói montanhas entrar em colapso mental. Já deixa o like e me segue para mais curiosidades antes que um marciano apareça na sua sala. Você sabia que o maior pesadelo dos X-Men é, literalmente, um cientista da era vitoriana obcecado pela genética da família Summers? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o Senhor Sinistro. Para começar, o nome real dele é Nathaniel
Daniel Essex, um médico do século XIX, que era tão obcecado por evolução que fez o próprio Apocalipse transformar ele em um ser quase imortal. E o estilo dele não é só fachada dramática. Aquela joia vermelha no peito serve para controlar e estabilizar a própria estrutura genética. Afinal, manter centenas de clones prontos dá um certo trabalho. A obsessão do Sinistro pela família Summers é tão bizarra que ele passou décadas manipulando a árvore genealógica do Ciclope só para criar o mutante perfeito, o Nathan Summers, também conhecido como Cable. Diferente de outros vilões que querem dominar o mundo, o Sinistro só quer continuar no laboratório dele brincando de Deus e fazendo fofoca genética do Rex Gene alheio. E como se não bastasse, ele já foi líder de um clube exclusivo de clones de si mesmo, porque aparentemente ninguém no universo entende tanto de bom gosto quanto as próprias cópias dele. Se você gostou dessas curiosidades, deixa o seu like e me segue aqui para não perder os próximos vídeos. Você aceitaria se transformar no escravo cósmico de um gigante que devora planetas no almoço só para salvar o seu próprio mundo? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre o surfista prateado. Para salvar o seu planeta natal, Norrin Radd fez um pacto com o diabo, quer dizer, com o Galactus. Ele ganhou um banho de tinta prateada, a fuça cósmica e a nobre missão de procurar planetas habitados para o seu chefe exterminar. Um verdadeiro consultor de imobiliária espacial, só que é o contrário. Você acha que a prancha dele é só para dar um rolê maneiro pelo vácuo? Que nada. Ela é feita do mesmo material indestrutível do corpo dele e responde diretamente aos seus comandos mentais. Se o surfista quiser, ele pode usar a prancha como um projétil gigante ou prender os inimigos nela. O cara praticamente surfa na cara dos vilões. Outro detalhe insano é que ele simplesmente não precisa comer, respirar ou dormir. Ele absorve a energia pura do universo. Ou seja, a conta de luz e o mercado do surfista são literalmente R$0. Para fechar, apesar dessa cara de coitado e dessa vibe de filósofo depressivo que passa o dia lamentando as escolhas da vida, o surfista é um dos seres mais apavorantes da Marvel. Ele já peitou o Thor, o Hulk e até o próprio Galactus quando resolveu criar coragem. Já curte o vídeo e me segue aí para não perder mais curiosidades do universo pop. Você sabia que os robôs gigantes que você ama no cinema nasceram na verdade como um monte de brinquedos reaproveitados do Japão? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades sobre os Transformers. Muita gente acha que o Optimus Prime e sua turma nasceram na Hasbro, mas a verdade é bem menos glamourosa. A empresa americana só viu os brinquedos japoneses da linha Microman e Diaclone, comprou os direitos, juntou tudo numa sacola só e inventou uma história para conseguir vender boneco para criança americana. E se você pensa que a história deles começou nos desenhos animados, achou errado. A Marvel Comics foi contratada para criar toda a mitologia dos robôs, inclusive o nome Cybertron e o conceito dos Autobots e Decepticons. Ou seja, a existência do Megatron é tecnicamente culpa dos mesmos caras que criaram o Homem-Aranha. Outra coisa inacreditável, o Optimus Prime original já morreu tantas vezes que a Hasbro transforma na morte dele num evento de marketing quase anual. Na primeira animação dos anos 80, eles mataram o líder dos Autobots sem dó nem piedade, traumatizando uma geração inteira de crianças só para lançar uma linha nova de brinquedos na semana seguinte. Para fechar com chave de ouro, o dinossauro robótico Grimlock tem aquele jeito abestalhado de falar por pura decisão de roteiro, porque nos quadrinhos originais ele era um tático brilhante. Fizeram o coitado passar por burro só para dar alívio cômico nas telas. Gostou de saber disso? Deixa o seu like e me segue aqui para não perder mais nenhuma curiosidade do mundo pop.